Amém? Acredito que nós já podemos começar a reflexão da Palavra de Deus. O texto em que nós iremos ler está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 18 até o versículo 25. A leitura que eu vou fazer é na Bíblia, na tradução da linguagem de hoje. E então, possivelmente, você estiver acompanhando uma Bíblia de uma outra tradução, você vai perceber que está diferente algumas palavras aí que você vai ouvir, entendeu? Então, diante disso, nós vamos ler aqui o texto. Em nome de Jesus, diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse em um sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornaram uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Convido você a orar a Deus comigo e pedir para que o Espírito Santo fale claramente nos seus corações e através das nossas vidas. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua bondade, por teu amor, por esta oportunidade rica e maravilhosa que temos de poder refletir sobre a tua palavra, especialmente sobre os teus projetos, sobre os teus planos, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, meu Deus. E ninguém melhor para falar sobre os teus planos do que o Senhor através do teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, aqui eu venho me entregar completamente em tuas mãos, para que o Senhor possa expressar a tua vontade através da minha voz, através da minha imagem, a todos estes que estão ouvindo a tua palavra, Senhor, que eles possam ser edificados, reorientados e que a família possa alcançar os propósitos pelos quais o Senhor a criou. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Nós louvamos e glorificamos a Deus por esse grande privilégio que é refletir sobre a palavra de Deus. O objetivo desta reflexão é fazer com que você saiba que Deus, quando Ele criou a família no Éden, Ele fez dentro de um plano especial que subsiste apesar da queda. E esta mesma família que Deus criou, ela será restaurada no novo céu e na nova terra, e que por esse motivo, a família cristã, ela tem responsabilidades peculiares no tempo presente. O Senhor nosso Deus, Ele nos ama e manifesta o seu amor no cuidado que Ele tem para conosco. Quanto mais conhecemos acerca das coisas que Deus tem preparado para nós e o seu povo, melhor nós compreendemos o cuidado dele. Na aliança do amor que Deus estabeleceu na sua criação e o seu povo, a família, ela recebe um cuidado todo especial. Assim, tanto o primeiro lar como o nosso lar futuro nos dão vislumbres gloriosos de Deus e do seu projeto para a família. As implicações devem ser aplicadas ao terceiro lar, ou seja, a nossa casa. Tudo que nós aprendemos, tudo que Deus tem preparado, Ele fez isso para que nós apliquemos também aqui no nosso lar, na nossa família. Então a pergunta é, como era o jardim, ou seja, o jardim do Éden?
Segundo as Escrituras, aquele lugar era um lugar de graça. O homem tinha a capacidade de viver em comunhão com Deus e refletir a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus, quando ele decide criar o homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, o ser humano ele foi projetado por Deus para viver em companhia, e por esta razão, Deus faz para o homem uma auxiliadora idônea, que lhe fosse adequada. Homem e mulher receberam uma incumbência cultural, conforme Gênesis 1:28, que era governar a criação. Céu e terra, mas nossos lares pode e deve ser um reflexo do lar que o nosso Salvador comprou e preparou para nós através do seu sangue na cruz do Calvário. Ou seja, quais são os princípios que nós tiramos para a família em relação ao lar do Jardim do Éden? Os princípios desse primeiro lar eram o seguinte: primeiro, o Senhor Deus formou o homem e o colocou no jardim. Deus é o Criador soberano que firmou um compromisso com o homem e a mulher. Deus construiu o lar do jardim que foi edificado e abastecido por Deus, ou seja, todas as provisões, todos os meios de sobrevivência para o homem, tudo que o homem precisava, que o homem e a mulher precisavam para sobreviver, foi deixado ali à disposição do homem. Deus preparou tudo, ou seja, o homem não precisaria correr atrás de provisão, de outros recursos para poder sobreviver. Então Deus construiu o lar e ele foi edificado, ele foi abastecido. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus, em comunhão com Deus e igualdade de posição como portadores da imagem de Deus. Então não existe essa que o homem ele possui uma posição superior à mulher. O homem e a mulher eles possuem papéis diferentes na sociedade. Eles possuem papéis diferentes para desempenhar dentro da família, mas a posição deles diante de Deus são posições iguais, porque os dois foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Foram criados macho e fêmea. Ou seja, esse é o princípio da família. A igualdade, ela não exclui a diversidade de sexo, ou seja, essa distinção, na verdade, ela é complementar. O homem foi criado primeiro e deu o nome à mulher. Então, diante disso, o homem ele tem uma responsabilidade maior que a de liderança, de dar direcionamento à família, de dar condução dentro da família. Isso a gente coloca no espaço da família. Tá? Então, é diferente daquilo que a mulher, a função que a mulher exerce fora, mas dentro da família, no contexto familiar, este ser humano, essa estrutura, ela é formada: o homem, o líder, a mulher, depois os filhos. Então, toda essa é a estrutura que Deus planejou para a família. Então, na verdade, como é que Deus planejou a mulher? Deus planejou a mulher para ser auxiliadora. Muitas pessoas elas pegam esse termo auxiliadora ou ajudadora de uma forma pejorativa, de uma forma para tentar diminuir o papel da mulher. Ou seja, isso não implica, na verdade, quando a Bíblia fala que a mulher foi planejada para ser auxiliadora, não implica em inferioridade, não implica que ela foi feita para ser inferior ao homem. Só para ter uma ideia, a palavra hebraica para auxiliadora é a palavra que chama Ezer, muitas vezes usados no Antigo Testamento para se referir a Deus como nosso Ezer. O que é isso? Essa palavra é lá quando você lê o Salmo 121, versículo 1 e 2, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa palavra socorro, ela também é a mesma palavra traduzida de ajudadora ou de auxiliadora. É a palavra daquele que é ajudador, daquele que socorre, daquele que ajuda, daquele que auxilia, daquele que vem em socorro de outra pessoa. Então esta é a tradução. No Salmo 124, versículo 8, também é a mesma palavra. Então nós encontramos essa palavra no Antigo Testamento referindo-se a Deus. Ou seja, então a mulher, ela exerce um papel extremamente importante ao lado do homem. É ela que dá suporte, que dá condições para que os projetos de família e a vida do homem tenha sentido e tenha uma estrutura necessária.
Então é esse o objetivo quando a Bíblia fala que a mulher é auxiliadora, não no sentido que as pessoas têm utilizado para tentar denegrir ou tentar diminuir o papel da mulher, para tentar fazer com que ela seja hostilizada e até mesmo humilhada, mas não é este socorro, ou seja, quem socorre é aquela pessoa que tem capacidade de auxiliar o outro, tem capacidade de ajudar a outra pessoa. Então a mulher foi dotada de capacidade de auxílio, capacidade de ajuda, capacidade de socorrer. Pode ver que normalmente as mulheres, elas são muito prestativas e no seu próprio instinto, ela tem esse espírito de auxiliar, de ajudar, de socorrer, de poder fazer alguma coisa pelas outras pessoas, especialmente para a família, para o marido, enfim, ela desenvolve isso de uma forma muito instintiva, exatamente porque desta forma que Deus a criou. Outra coisa importante que nós aprendemos no princípio do Jardim do Éden é que eles foram criados em uma só carne. Então a Bíblia traz para a gente, ou seja, a intimidade, ou seja, aquela intimidade, ela removeu a solidão de Adão e proclamou a centralidade do casamento. O fato de serem dois numa só carne exige respeito mútuo. Ou seja, Paulo ele traduz essa linguagem, ele fala assim que o homem deve tratar a mulher como sendo o seu próprio corpo. E quando a pergunta que nós fazemos é a seguinte: você maltrata o seu corpo? Você gosta de sofrer? Você gosta de sentir dores? Então, se você não gosta de ter esse tipo de sofrimento, esse tipo de desconforto, então quando você provoca desconforto à sua esposa, à sua mulher, você está provocando desconforto a você mesmo, ao seu próprio corpo. Você está prejudicando a você mesmo, porque vocês dois são uma só carne, é isso que a Bíblia diz. Então, na verdade, quando eu tenho essa consciência, eu quero o melhor para minha esposa, eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela não sofra, eu quero que ela tenha toda a ajuda, toda a atenção necessária. Então é desta forma que as escrituras ensinam, ou seja, o princípio de uma só carne leva para esta reflexão, ou seja, a mulher, ou seja, a minha esposa, ela é a minha própria carne, ou seja, ela é a minha carne, então nós dois somos um. Então, para ela estar bem, para mim estar bem, ela precisa estar bem. E para eu estar bem, ela precisa estar bem, e vice-versa. Ou seja, as duas coisas precisam acontecer mutuamente. Então, o casamento, segundo a determinação de Deus, significaria deixar pai e mãe para fortalecer os relacionamentos e preservar a unidade das famílias. Então, quando a ordem é uma mudança, é uma reestruturação social. Deixa o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então eles deixam, na verdade há um rompimento, há uma nova reestruturação. Então o homem estava unido à esposa. Essa linguagem, ela traz uma ideia de pacto, uma ideia de aliança, ou seja, que reflete o compromisso de Deus para com os seus. Reflete o compromisso de Deus. Então, uma outra coisa importante que a gente vê no final desse texto bíblico que nós lemos é que havia nudez, mas não vergonha. Ou seja, o homem e a mulher podiam estar nus um diante do outro, porque naquele momento eles refletiam mutuamente a glória de Deus. Eles não olhavam diretamente. Então, quando eles olhavam um para o outro, eles viam a glória de Deus, eles viam a imagem e a semelhança de Deus diante um do outro. Então, porque ambos eram criação de Deus, não possuíam pecado, então eles olhavam um para o outro com admiração, com respeito, e toda a atenção naquele momento era um sentimento de glorificação e de manifestação da glória de Deus. Diante disso, Adão e Eva, eles tinham responsabilidades. O primeiro casal, podia voltar-se para a criação para obedecer ao mandato cultural. Eles tinham a determinação de ser fecundo e dominar a terra, governar. Ou seja, o lar do jardim era um santuário da graça de Deus. Ou seja, Deus estava lá e vivia em comunhão com os portadores da sua imagem. Adão e Eva contemplavam a glória de Deus e a refletiam um ao outro. As responsabilidades mútuas e de ambos com a criação estavam em harmonia, não havia conflito. Hoje nós percebemos grandes conflitos nos interesses, nas responsabilidades entre o homem e a mulher,
mas naquele contexto que Deus criou, as responsabilidades eram mútuas. Ou seja, e eles sempre trabalhavam em harmonia, porque eles entendiam que um completava o outro. O homem completava a mulher e a mulher completava o homem. Quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, lá em Êxodo capítulo 34, versículo 9, nós percebemos ali, tem uma história de que quando Moisés ele subiu no monte para falar com Deus, para receber a lei, as tábuas da lei, ou as placas de pedras que ele preparou para Deus escrever a lei, quando ele desce de lá, o seu rosto está resplandecente. Moisés ele não percebeu que estava com o rosto resplandecendo. Ou seja, isto, segundo o entendimento de alguns estudiosos, aplica-se a nós em dois sentidos. Quanto mais nós estamos cientes de nós mesmos, menos nós irradiamos o nosso caráter. Ou seja, menos nós irradiamos o caráter de Deus. Quando nós contemplamos a glória de Deus, então nós vamos ser transformados à semelhança dele. Então o objetivo maior é nós deixarmos de olhar para o homem, por isso que nós precisamos focar menos no homem e focar mais em Deus, porque em Deus nós contemplamos a sua glória, e quando nós contemplamos a glória dele, então nós somos transformados à semelhança, ou seja, nossos lares eles são transformados em lugar de graça, onde a glória da bondade de Deus se irradia por meio dos que ali residem, dos que ali compartilham e habitam naquele lugar. Então, outra lição importante que nós temos, nós já citamos ela, é o apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 5, quando nós lemos na sua carta, nos versículos 1, 2, 21 e até o capítulo 6, versículo 4, ele trata da questão da família, ele está tratando do ministério da igreja, e ele está no meio dessa discussão sobre o papel da igreja, sobre o mistério da igreja. Ele traz instruções às famílias de forma individual. Em todos esses temas, ou seja, nós percebemos um sentido de pacto de família da fé segundo os planos de Deus. Ou seja, os escritores apostólicos não exortavam as pessoas a se afastarem da sociedade, mas a se recuarem do seu próprio eu. O grande problema da sociedade hoje e a dificuldade de um homem ou uma mulher conviver no casamento está exatamente por causa do ego, por causa de que cada um de nós estamos voltados para nós mesmos, estamos buscando prazer para nós. Eu quero me satisfazer por completo, a mulher quer se satisfazer por completo, ou seja, buscam prazeres, e um não pensa no outro, apenas pensa em si. E nós não fomos feitos para pensarmos individualmente de uma forma egoísta, nós fomos feitos para pensar no outro. Nós devemos esquecer do eu e pensar no outro, querer o bem do outro. Quando nós pensamos no outro, nós somos beneficiados, porque o outro estando bem, automaticamente nós também ficamos bem, porque nós somos criados com esse propósito. Nos planos de Deus, a família vive dentro dos seus propósitos, e isto ele fez através da aliança. Ou seja, nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que a família não é apenas uma instituição social criada pelo homem para defender valores materiais, como muitos dizem, mas uma obra de Deus com características próprias, por meio da qual a sociedade como um todo é abençoada. Ou seja, a família não é, como muitos dizem, um instrumento para perpetuação do poder ou para a disseminação da desigualdade, como muitos sociólogos ensinam, como muitos movimentos apregoam, mas na verdade a família ela tem como propósito ter características próprias, meios pelo qual ela abençoa a sociedade. Ou seja, o contexto do casamento cristão e da criação de filhos deve ser a família e a igreja. O Senhor se relaciona com o seu povo que ele elegeu, considerando esse povo como uma família, isto é, a sua família. Quando Deus forma a comunidade cristã como uma família, ele faz por meio de um pacto ou aliança. Então, nesse pacto, Deus determina quais são as regras que devemos seguir para andar na presença dele. Ou seja, nós precisamos retomar o princípio
de viver pactualmente, ou seja, se nós queremos a solução para o problema da desestruturação da família, nós precisamos retomar os princípios para viver pactualmente. Ou seja, nós precisamos abandonar a cultura do individualismo, do egocentrismo, do materialismo. Ou seja, a hostilidade dessa cultura ao ambiente da graça divina é agravado ainda mais pelo conceito do evolucionismo, da luta pelo poder, da sobrevivência do mais forte, da prioridade na busca do interesse próprio. Na verdade, quem rompe toda essa estrutura e todos os benefícios que uma família pode ter, não é a doutrina, não é os princípios, não é a teologia da família fundamentada na palavra de Deus, mas é a teoria do evolucionismo, ela que dissemina a luta pelo poder. Porque como as pessoas elas foram se evoluindo, umas se evoluem mais do que outras, umas são mais poderosas do que outras. Ou seja, o mais forte ele pode sobrepor sobre o mais fraco em favor do seu próprio interesse. Essa é a visão da teoria da evolução. Ou seja, então a verdade revelada pela palavra de Deus é que a família é obra de Deus. A família foi criada para ser o receptáculo da bênção da graça de Deus e comunicação dessa bênção à sociedade. É isso que é a família. Então, quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 17, nós vemos ali Deus fazendo um pacto com Abraão. Ele diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Diz que Abraão prostou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada, todos do sexo masculino, entre vocês serão circuncidados na minha carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Então, ou seja, essa passagem de Gênesis 17, versículo 1 a 11, é lógico que o tema dela não esgota com essa questão da família. Essa passagem ela trata da aliança que Deus fez com Abraão e que os seus termos abrangem tanto a família quanto a descendência de Abraão. É importante observar que nessa aliança Deus age soberanamente, portanto não se trata de um pacto entre iguais. Ou seja, Abraão ele não estabeleceu condições, ele não teve espaço ali para ele colocar uma cláusula ou fazer uma revisão de contrato, como nós fazemos hoje, quando nós fazemos um pacto, ou quando nós estabelecemos uma aliança ou um contrato. Nós estabelecemos algumas regras, onde eu coloco as minhas vontades, aquilo que eu acho que me protege, você coloca do outro lado aquilo que te protege. Nesse caso aqui, a aliança ela é dada por Deus de forma soberana. Nesse sentido, a história da aliança do Antigo Testamento nos mostra que Deus continua fiel à sua aliança, mesmo quando seu povo é infiel. Ou seja, porque se dependesse do homem para poder estabelecer essa aliança com Deus, o homem nunca cumpriria a sua parte. O homem sempre rompeu, o homem sempre quebrou os pactos estabelecidos por Deus, o homem sempre quebrou a aliança feita por Deus, o homem nunca respeitou as alianças, mas Deus sempre manifesta a sua graça. E a família, na verdade, ela é a mais antiga, a mais básica das instituições humanas. A Bíblia acentua, ou seja, mostra de forma destacada a sua importância como uma unidade espiritual e base de treinamento para o caráter adulto maduro. Ou seja, a família deve ser uma comunidade de ensino e aprendizado a respeito de Deus e da sua piedade, ou seja, da obediência da vida em relação a Deus. Ou seja, a instituição familiar existe tanto em sociedade constituída sob a influência e o padrão do cristianismo, como elas também existem em sociedades não cristãs. Só que
a família estruturada em bases cristãs, ela é totalmente diferente da família que se fundamenta em outros valores, que não o preceito bíblico. O conceito no qual o casamento cristão e a criação cristã de filhos deve existir, e o da família pactual, ou seja, o princípio, o contexto é o contexto da igreja. Nós temos uma família ampliada, nós temos a família, a nossa família, pai, mãe, filhos, e depois nós temos a família de Deus, que é a igreja. Então esse é o propósito, é a finalidade da igreja de Cristo, da igreja de Deus em si. A família pactual. Nós vivemos na cultura, conforme nós já dissemos anteriormente, na cultura do individualismo, do egocentrismo, do materialismo. Nós vivemos em um ambiente totalmente hostil à graça de Deus em nossos lares. Nós temos um argumento, principalmente, onde Deus ele deve ser tratado num ambiente sagrado, ou seja, onde é que se fala de Deus? Na igreja. Em casa nunca se fala de Deus. Em casa nunca se tem tempo para Deus. Então, quando nós fazemos isso, então nós começamos então a atender e a sofrer as influências da teoria do evolucionismo, ou seja, por quê? Quando eu não trago Deus para minha casa, é porque eu tenho dúvidas que Deus é o Criador, eu tenho dúvidas que Deus é o mantenedor da minha família, eu tenho dúvidas que Deus é a estrutura da minha família. Quando eu quero que Deus seja tratado apenas num ambiente sagrado, fora da minha família, e não existe espaço na minha família, na verdade, eu estou trabalhando com uma visão totalmente equivocada, com uma visão totalmente fora dos propósitos pelos quais Deus estabeleceu para que nós pudéssemos viver. Então, qual é o conceito do pacto? Ou seja, a aliança, ela se refere basicamente a um tipo de relacionamento, ou seja, inclui promessas, inclui exigências. Qual é o resultado? Ou seja, o resultado é sempre selado por uma palavra, por um juramento. Quando há um pacto, há uma palavra, um juramento, ou seja, o juramento que Deus fez para Abraão perpetuou a aliança aos seus descendentes. A aliança nas Escrituras é a que Deus iniciou unilateralmente e soberanamente com a criação, e especialmente com os que possuem a sua imagem, homem e mulher. Ou seja, a aliança, ela é o vínculo de amor real, caracterizada pelo relacionamento indestrutível entre Deus e os seres humanos. E quais são as características desse pacto? Ou seja, as características desse pacto estabelecido por Deus se aplicam à família como instituição divina e são os seguintes. Primeiro, esse pacto ele é relacional. Deus se liga a nós em fidelidade pactual. Os nossos relacionamentos devem espelhar isso. Deus nos declara justos aos seus olhos com base nos méritos de Cristo, por causa da sua graça. Nossos relacionamentos em família têm a ver com aceitar uns aos outros. Ou seja, quando nós aceitamos uns aos outros, quando nós não temos problema de aceitar uns aos outros, então nós estamos dentro daquilo. Por quê? Porque os méritos de Cristo. Como é que Deus aceitou a mim e a você? Como é que foi estabelecido o nosso relacionamento e o nosso pacto com Deus? O que nós fizemos para nós merecermos tamanha graça, tamanha bondade? A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós queremos desfrutar desse benefício de Deus, mas nós não queremos conceder aos outros semelhantes esse mesmo benefício pelo qual nós fomos alcançados. Nós queremos que Deus nos tolere em nossos pecados e nossas fraquezas, mas nós não somos capazes de tolerar as falhas e as imperfeições do nosso cônjuge, dos nossos filhos ou dos nossos pais. Enfim, nós não temos condições, muitas vezes, quando nós olhamos para essa questão da mutualidade, muitas vezes nós pensamos apenas em relação de alguém que é fora da família, mas existe intolerância dentro da família, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Esse é um problema sério. Então, ou seja, nós precisamos olhar nessa questão do pacto relacional, ou seja, a base é nos méritos de Cristo. O que nós merecemos? Não, Cristo fez tudo por nós, nós não merecíamos nada, nós merecíamos a morte.
Ou seja, o que a outra pessoa merece? O que ela fez? Ela não fez nada. Mas nós, mediante os méritos de Cristo, nós também estendemos essa graça à pessoa e a perdoamos e a relevamos. Nós não levamos em consideração as suas imperfeições e suas limitações e suas fraquezas. Outra coisa importante, o pacto ele é iniciado soberanamente. Não podemos nada, mas tudo nos foi dado. Nada merecemos, mas entender isso produz a humildade, gera a atitude de considerar uns aos outros superiores a si mesmo. É por isso que nós encontramos na palavra de Deus a recomendação: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Ou seja, o pacto ele é sustentado soberanamente e por isso é um pacto eternamente seguro. Por isso que a palavra de Deus diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, 22. Ou seja, a confiança de crer no cuidado do Senhor é a segurança que dá paz ao lar. O pacto também ele é trinitariano. O que significa isso? A unidade da Trindade deve se manifestar na família e no casamento. Veja só, Deus coexiste em 3 pessoas. É isso que a Bíblia ensina: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um deles é uma pessoa, mas os 3 trabalham em conjunto. Não há divergência, não há atrito, não há conflito entre eles. Todos trabalham com o mesmo propósito. Todos vivem de acordo com os princípios, com a finalidade pelas quais eles coexistem. Então, todos eles trabalham com um só propósito. Então, a unidade da Trindade deve se manifestar também na família e no casamento, vividos de acordo com as leis do pacto. Esse princípio de unidade e diversidade deve ficar evidente na comunidade pactual. Outra coisa importante é que o pacto ele é corporativo. A salvação não é pessoal? Sim, a salvação é pessoal. Mas nós precisamos saber uma coisa: Deus não trata conosco somente apenas como indivíduos. A gente vê vários exemplos. Quando você olha lá para a salvação de Noé, Deus salva Noé e sua família. Quando você olha para a questão de Abraão, lá em Gênesis 12, ele diz sim: eu abençoarei e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus fala de abençoar famílias e não indivíduos. Quando você vê na libertação de Jó, Deus salva Ló e sua família. Todas as ações de Deus é referente à família. Então Deus ele não nos trata apenas somente como indivíduo, ele nos adota em sua família da fé. Ele nos adota numa comunidade pactual. Esses relacionamentos não são uma questão de opção pessoal, eles são projetados por Deus. Então Deus ele relaciona comigo e com a minha família, e por extensão ele relaciona com todas as famílias. O pacto dele alcança todas as famílias. Então o pacto de Deus ele é ligado às gerações. A Bíblia dá muita ênfase ao dever de uma geração contar a outra geração as maravilhas do Senhor. E isso nós devemos fazer o quê? Até a segunda vinda de Cristo. Então qual é a responsabilidade dos filhos saberem sobre a fé? Qual é a responsabilidade dos filhos saberem sobre Deus, saberem sobre a palavra, sobre a vontade de Deus? São dos pais. Os pais têm a responsabilidade de passar as informações para os seus filhos. Depois esses filhos têm a responsabilidade de passar para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, e assim até a volta de Cristo. Nós temos a responsabilidade de passar as informações e de passar todos os ensinamentos, todos os princípios desse pacto às demais gerações. Vivemos numa sociedade de hoje onde os pais querem abrir mão da responsabilidade de educar os seus filhos e terceirizar isso, entregando a escola. Na verdade, a escola é um ambiente de socialização, não é um ambiente de educação. Eles passam conhecimentos para a sua vida cotidiana, para a sua vida social, mas quem ensina princípios, quem ensina valores, quem passa valores para os filhos são os pais. Não é a sociedade, não é a escola, não é o professor.
E não deve ser o avô ou a avó, deve ser os pais. Eles precisam ter esta responsabilidade de passar estas informações. Outra coisa importante é que o pacto ele é compassivo. Na família e na igreja nós devemos nos compadecer das fraquezas uns dos outros, tal como Deus compadece das nossas misérias. Ou seja, nós não podemos viver de forma isolada, nós não podemos viver apenas olhando para nós, pensando apenas em nós precisamos pensar nos outros também. Então, na família e na igreja, nós devemos nos compadecer das fraquezas dos outros. O pacto ele é integrante, o pacto é uma estrutura integrada, que devemos aplicar tudo na vida. O pacto da graça é um ambiente que propicia a mudança de comportamento necessário para a vida na família. O pacto ele é exclusivo. Nós não podemos servir a dois senhores, ele é um pacto entre Deus e o homem. Ou seja, não dá para a gente pegar e falar, não, a minha família, cada um faz o que bem entende. Na verdade, o pacto é exclusivo. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 5, ele diz que esse homem que serve a Deus, esse homem que fez o pacto com Deus, ele deve a adoração única e exclusivamente a Deus. Ele serve única e exclusivamente a Deus. Quando nós agimos assim, a família terá sua centralidade em Cristo, que é o Senhor da igreja e da família. Ela estará adorando. Mas também é importante nós entendermos que o pacto, ele também é inclusivo. Nossos lares não devem ser somente o lar da graça para a nossa família ou parentes. Tem pessoas que pensam que somente salvando a sua família basta, é suficiente. Ou seja, não cabe à igreja excluir ou discriminar com base em pressuposições ou preconceitos. Ou seja, não deve haver diferença. Se tem alguma pessoa que ainda não conhece o Evangelho, não conhece o pacto da graça, não conhece Jesus Cristo, essa pessoa deve ser convidada, deve ser também incluída na nossa família e deve ser a extensão da nossa família. Portanto, o pacto é familiar. Desde o princípio, Deus operou por meio das famílias. Depois da queda, Deus cumpriu a promessa de salvação por meio da descendência da mulher. No chamado de Abraão, Deus prometeu fazer dele uma grande nação e estendeu a promessa da descendência de Abraão. Mais tarde ainda, Deus muda o nome de Abraão para Abraão e esclareceu que o pacto é familiar, conforme Gênesis 3, versículo 3 a 7. Ou seja, ao dar o sinal do pacto, Deus fez no órgão da procriação, conforme Gênesis 3, 17, versículo 11 a 17. Então, quais são os pressupostos do pacto? O conceito da aliança pressupõe a ideia de vínculo, que estende até nós. A aliança de Deus com o seu povo é um pacto perpétuo que gera seus efeitos hoje nas nossas vidas, individualmente e em família. O conceito de aliança pressupõe a ideia de amor eterno, porque está fundamentado em Deus e não em nós, conforme Deuteronômio 7, versículo 7 a 9. É uma aliança inabalável que não tem sua firmeza em nós, mas em Deus, o Deus fiel. De família a reino, a vida de uma família sob o pacto da graça promove sua transição para o reino de sacerdote e nação santa. Essa transição ocorre mediante a presença de Deus, a adoração a Deus, a unidade em Deus e a unidade da família. Ou seja, quando Deus diz, vocês são povo santo, nação eleita, sacerdócio real, Ele está dizendo às pessoas, ao povo, à família, nessa transição, as características familiares e corporativas se fundem, ou seja, elas se unem. Deus vai com o seu povo e vai com a família por causa da sua misericórdia e graça. A presença de Deus traz descanso às nossas almas e aos nossos lares. A presença de Deus nos capacita a refletir a sua bondade. A presença de Deus produz a unidade em Deus, conforme João 17, 22 e 23. Então, o relacionamento pactual, ele antecede as exigências do pacto. Graça antes da lei. Os termos do pacto são possíveis porque primeiro Deus chegou o povo a ele. A esperança do povo quanto ao pacto era a promessa que Deus fez de ser Deus e viver entre o povo. A esperança do povo estava na graça e na misericórdia de Deus. A presença de Deus é a essência da promessa pactual, desse pacto. Ou seja, quando a obra ficou pronta, quando Deus constrói lá, quando Ele manda fazer o tabernáculo, quando aquela obra do tabernáculo ficou pronta, passou a ser a representação visível de Deus entre o povo, no centro do acampamento. Ou seja, isso se aplica ao povo pactual de Deus nos dias de hoje.
Então, diante disso, nós precisamos entender que a ação de nutrir uma família forte está acima do nosso alcance. A graça de Deus nos capacita a vivermos acima da habilidade que possuímos. A natureza complementar dos dois sexos visa a uma cooperação enriquecedora nas mais amplas atividades da vida. O modelo do casamento antes da queda é a base para o governo no lar e nas igrejas, bem como um tipo de relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A característica que define a comunidade pactual é a presença de Deus entre nós pelos vínculos da aliança. Então, diante disso, o que fazer? Primeiro, nós precisamos trazer a prática devocional para dentro da nossa família. Nós precisamos trazer e convidar Deus para o seio das nossas famílias. Nós não podemos querer ter um relacionamento com Deus apenas nas nossas reuniões nos templos, apenas nas nossas reuniões na igreja. Nós precisamos trazer Deus para dentro da nossa família, para o dia a dia, inclusive com os nossos filhos, lendo a palavra de Deus, orando, fazendo o nosso devocional. Nós precisamos separar esse tempo em família desses momentos essenciais para que a nossa casa, o nosso lar, seja lugar da graça de Deus. Outra coisa que nós precisamos avaliar é sobre o nosso relacionamento com a igreja à luz dos ensinos da palavra de Deus. Como é que é o seu relacionamento com a igreja? Você enxerga apenas a igreja, apenas um local distante, um grupo distante, ou você se sente parte integrante, faz parte da família? Então nós precisamos entender claramente isto. Diante disso, nós precisamos fazer o quê? Fazer uma lista das nossas responsabilidades pactuais. Nós precisamos pensar bem. Nós precisamos saber que nós precisamos dedicar uns aos outros com amor fraternal. Nós precisamos saber que nós devemos preferir dar honra aos outros mais do que a nós próprios. Nós devemos compartilhar com os santos as suas necessidades. Nós precisamos praticar a hospitalidade. Nós precisamos abençoar os que nos perseguem. Nós precisamos abençoar os que nos amaldiçoam. Nós precisamos nos alegrar com os que se alegram. Nós precisamos chorar com os que choram. Nós precisamos ter uma mesma atitude de uns para com os outros. Nós precisamos não ser orgulhosos. Nós precisamos estar dispostos a associar as pessoas de uma posição que olhamos para elas e de repente achamos que é inferior. Nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Nós não devemos retribuir mal por mal. Nós devemos procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. Nós devemos fazer o possível para viver em paz com todos. Nós devemos deixar de julgar uns aos outros. Muitas vezes nós somos juízes demais. Nós cobramos demais das pessoas aquilo que muitas vezes nós não fazemos. Nós precisamos fazer o propósito de não sermos pedra de tropeço no caminho das pessoas. Nós devemos ser ponte ao invés de ser embaraço, de ser tropeço. Nós devemos nos esforçar para promover tudo, para conduzir tudo à paz e à edificação mútua. A nossa luta tem que ser esta: eu vou lutar pela paz, eu quero que a pessoa cresça comigo, eu quero que a pessoa desenvolva comigo. O Deus que concede perseverança e ânimo lhes dê um espírito de unidade, a oração do apóstolo Paulo, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí ele finaliza: portanto, aceite uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 12, versículo 10, 13 a 18, 14, versos 13 a 19 e Romanos 15, versículo 7. Então esse é o ensino da palavra de Deus, esses são os princípios que nós precisamos aplicar à nossa vida e trazer isso para dentro da nossa família. Muitas vezes nós olhamos isso, quando nós lemos esse texto, eu penso somente em relação a uma pessoa fora do ambiente familiar, mas eu esqueço de praticar isso com a minha esposa, eu esqueço de praticar isso com o meu cônjuge, eu esqueço de praticar isso com meus filhos, os filhos esquecem de praticar isso com os pais, esquecem de praticar isso com seus irmãos e dentro da casa. Então, quando nós deixamos de praticar isso, nós então trazemos esses mesmos problemas que de repente poderiam ser da sociedade, ser um problema interno na família. Que Deus, por sua graça, nos abençoe grandemente. E agora nós iremos orar.
por você, por sua família, vamos orar por todas as necessidades que você precisa. E eu tenho certeza que o Deus de toda graça há de abençoar, o Deus de toda graça há de fortalecer, e Ele há de restabelecer o seu pacto com você e com a sua família. Ele há de restaurar a sua família, Ele há de fortalecer a sua família, Ele há de unificar a sua família. Esta é a nossa oração e é o que queremos fazer agora. Então você pode encaminhar os seus pedidos aqui e à medida que você for enviando aqui, nós iremos orar. Se você tiver também alguns problemas, enfermidades, também apresente a nós que nós iremos falar com Deus nesse momento. Nós temos aqui pedidos de oração. A nossa irmã Débora Andrade, ela pede oração pela Verônica Fernandes, amigos da tia Cida, dela. Essa pessoa precisa de oração. Nosso irmão Júnior está pedindo oração pela Edicleia, ela está com um problema nos seus ouvidos. Quem acompanhou o nosso culto hoje sentiu a ausência da Edicleia, não estava cantando com o Júnior. Então vamos orar para que Deus coloque sua mão poderosa e dê saúde a ela nos seus ouvidos. A irmã Edna Moura pede oração pelo seu pai, o nosso irmão José Francisco da Silva, para que Deus conceda saúde a ele. A nossa irmã Jaci, ela pede oração por um rapaz chamado Leandro, ele caiu e está internado. E por fim, nós vamos continuar orando pelo presbítero Adão e diaconisa Marinete, da igreja de Santana, para que Deus possa conceder a graça maravilhosa sobre eles e a bênção sobre eles. Vamos orar também por uma pessoa chamada Alessandra. Ela está tendo problemas de saúde, ela vai ao médico e os médicos não conseguem diagnosticar o seu problema. Então nós vamos orar para que Deus coloque a mão poderosa. A Alessandra é lá da igreja do Pirajussara e foi pedido que nós orássemos por ela. A irmã Edna Moura ainda pede oração pela sua prima Viviane, que está com Covid-19. Vamos entregar essas pessoas nas mãos de Deus, para que Deus, mediante a sua graça, possa operar poderosamente e possa agir na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Ore a Deus comigo. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela grande dádiva, pelo grande privilégio que o Senhor tem nos dado de vivermos em família, de ter construído uma família, de termos, ó Deus, estar dentro desse pacto do Senhor. Louvamos o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelas ações realizadas pelo Senhor, para que a família pudesse viver na plenitude da tua vontade. Nesse momento, Senhor, nós oramos em favor, de uma forma intercessória, pela nossa irmã Verônica Fernandes. Pai, coloca a tua mão poderosa sobre esta pessoa, para que ela receba a tua graça, ela seja abençoada pelo Senhor. Meu Deus, nós oramos também pela Edicleia. Nesse momento, ó Deus, nós oramos para que ela receba saúde em nome de Jesus. O Senhor sabe, meu Deus, da importância dos ouvidos e da voz para quem pratica o ato de louvor, da música e da adoração, o quanto isso é importante para a afinação e tudo mais, Senhor. E portanto eu oro para que esta enfermidade, esta infecção possa deixar a tua filha agora. Nós ordenamos no nome de Cristo que a bênção do Senhor seja sobre ela, segundo a tua soberana vontade, para louvor da tua glória e para testemunho do teu poder, Senhor. Meu Deus e Pai poderoso, nesse momento nós intercedemos pela vida do pastor José Francisco da Silva, Senhor. Meu Deus, coloca a tua mão poderosa sobre ele, restaura a sua saúde, meu Pai. Em nome de Jesus nós ministramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida dele, para que ele receba saúde em nome de Jesus, para que ele seja curado para a glória e testemunho do teu poder, Senhor. Meu Pai querido, eu suplico em favor do Leandro, em que a irmã Jaci fez um pedido a ele, Senhor. Pai, queira tirar ele daquele leito hospitalar. Ele está internado, Senhor, ele precisa da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Também oramos, meu Deus, em favor da diaconisa Marinete, do presbítero Adão, Senhor. Pedimos a tua graça em favor deles. Complete a tua obra poderosa, ministra a cura na vida deles, ó Pai. Retira eles daquele leito hospitalar. Oramos também pela Viviane, a prima da Edna, Senhor. Queira ter misericórdia dessa pessoa. Cura ela desse vírus, meu Pai. Tira ela dessa enfermidade.
repreenda todo esse mal na autoridade que há no nome de Cristo, Senhor. Meu Deus poderoso, nós oramos pela nossa irmã Eline, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, pela sua família. Nós oramos, ó Deus, pela igreja de Cotia. Oramos, ó Deus, para que o teu povo, para que a sua igreja, todo o teu povo seja guardado nesse momento, seja protegido nesse momento, Senhor. Pai, nós precisamos da tua bondade e misericórdia. Oramos também pela igreja de Itapevi, oramos por cada membro, Senhor, desta igreja. Oro, meu Pai, pela saúde dos teus filhos, oro pela vida financeira dos teus filhos, oro, meu Deus, pela proteção, oro pela unidade, pelo fortalecimento das famílias desta igreja. Oro para que todo o mal seja repreendido em nome de Jesus. Pai, que mesmo nesses momentos de pandemia, onde nós temos que conviver muito tempo juntos, ó Pai, nós possamos ter a capacidade de suportarmos uns aos outros, ó Pai. Eu peço que o Senhor coloque esse dom na vida de cada filho e cada filha do Senhor, de cada um deles, ó Pai, para que eles possam suportar uns aos outros, possa adotar os princípios do Evangelho, os princípios do reino para a vida cotidiana em família, Senhor. Que toda desavença, que tudo aquilo, ó Deus, que tentar adentrar na família, seja anulada, meu Deus, e que haja consciência cristã em cada um de nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Graças te damos, ó Pai. Amém e amém. Que Deus nos abençoe grandemente. Nós estamos agradecidos a Deus por todos os benefícios que Ele tem concedido a nós, por esse momento que nós passamos aqui adorando e servindo ao Senhor nosso Deus, por toda a bondade e misericórdia que nós recebemos de suas mãos. Que Deus possa ajudar a você, possa conduzir você e sua família a viver de forma pactual, de acordo com o pacto que Deus estabeleceu. Deus tem um plano para você e para sua família. E o mais importante que eu quero deixar claro para você, a sua família, ela existe não é apenas para esse tempo que ela está vivendo. Deus tem um plano maior. Lá em Apocalipse, capítulo 21, o apóstolo João, ele teve uma visão, ele viu um novo céu, uma nova terra. Ele diz que lá as pessoas estavam vivendo e elas viviam sem tristezas, sem choro, elas viviam sem luto, viviam sem problemas nenhum, elas só havia alegria e paz. Esse é o projeto, é o plano maior que Deus tem para você e para sua família. O plano de Deus não consiste apenas nessa vida. Deus quer dar paz para sua família agora, mas Ele quer que você viva eternamente em paz, porque Ele tem um propósito de restaurar todas as coisas, e a família está sendo restaurada. Quando Deus trabalha de forma pactual, o objetivo dele é exatamente esse. Então eu gostaria que você entendesse isso. Você e sua família estão numa caminhada, estão numa jornada, e que vai terminar essa jornada no novo céu e na nova terra. Jesus disse lá no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou e vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Ele quer viver eternamente conosco, Ele quer viver conosco a forma como Ele vivia lá no princípio no Éden. Que Deus, por sua graça, ajude a você a trilhar esse caminho e alcançar essa bênção. Que Deus abençoe grandemente. Amém e amém. Despedimos com a bênção apostólica dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre.